Então, querido, a presença é uma coisa, o poder é outra coisa. Amém, amados? Aonde foi que os apóstolos, eles receberam a presença? João, capítulo de número 20, versículo 19 a seguir. A Bíblia diz que os discípulos estavam trancados dentro de um quarto, como esse aqui que eu estou, uma salinha, e Jesus ele aparece no meio dos discípulos e diz: Shalom, 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 Pai seja convosco. E tendo dito isto, soprou sobre eles e disse: recebam o Espírito Santo. Amém? Você vai ver que eles receberam a presença, literalmente, do Espírito Santo. Amém, querido? Então, existe uma diferença muito grande. Muita gente, eles confundem isso entre a presença e o poder. Amém? A presença não é o poder e o poder não é a presença. Eles caminham juntos, mas eles são distintos. Amém? A presença vai revelar o fruto, o caráter de Cristo em nós. Amém? A presença vai transformar por dentro. O poder, ele vai nos impulsionar a realizar, a operar. Amém, queridos? Guarde isso aí. Então, em João capítulo 20, versículo 19 a seguir, você vai ver que Jesus ressuscitou e ele libera a presença em João 20 sobre os discípulos. Os discípulos foram cheios da presença em João 20. Você vai ver que depois que Jesus libera a presença sobre os discípulos, ele deixa uma promessa, ele deixa uma ordem: vocês não saiam de Jerusalém, permaneçam em Jerusalém, porque eu vou enviar o poder sobre vocês. Amém? Então Jesus, ele liberou a presença primeiro, para depois liberar o poder. Jesus primeiro manifestou o caráter, ele revelou o caráter dele, ele transformou os discípulos, lapidou os discípulos, para depois liberar os altos níveis. Querido, Jesus não vai liberar alto nível de unção com uma pessoa com caráter, com uma pessoa de mau caráter. Não. Jesus nunca vai liberar alto nível de unção para uma pessoa que não tem personalidade, que não tem caráter. Nunca. Amém, queridos? Os altos níveis de unção é para filhos. Filhos. Amém? Infelizmente, muitas pessoas têm buscado os altos níveis de unção, alto nível de poder, mas se primeiro não lapidar o caráter, não atingirá os altos níveis de unção. Nunca, querido, nunca. Jesus não vai dar poder, alto nível de poder, para pessoas de mau caráter. Não. Isso aqui é chave, querido. Jesus primeiro vai lapidar o caráter, para depois liberar o alto nível do poder. Amém? Você vê que ele tratou Pedro. Ele lapidou Pedro. Quem era Pedro? Pedro, ele era um homem sanguinário, um homem ignorante, um homem iletrado, um homem bruto, um homem carrasco. E você vai ver que primeiro ele lapidou Pedro. Você vai ver Pedro negando Jesus. Você vai ver Pedro negou Jesus 3 vezes. Você vai ver Pedro cortando a orelha de Malco. Pedro era agressivo. Pedro era bruto. Você não vai ver Jesus liberando o poder sobre Pedro antes dele ter um encontro com Pedro lá nas margens do rio, do mar. Quando ele aparece para Pedro e diz: Pedro, tu me amas? Pedro, tu me amas? Ele pergunta 3 vezes. E depois que ele diz: Senhor, tu sabes que eu te amo. Depois que ele lapida Pedro, que ele trata Pedro, ele diz assim: Pedro, apacenta minhas ovelhas, apacenta meus cordeirinhos. Então você vai ver, querido, que primeiro ele tratou Pedro. Você não vai ver ele liberando alto nível sobre a vida de Pedro? Pedro com caráter sem ser forjado. Primeiro ele vai forjar o teu caráter, para depois liberar o alto nível de unção sobre você. Amém? O fruto do Espírito tem uma correlação com os 9 dons do Espírito. Existe uma conexão. Amém? O caráter vai revelar a identidade de Cristo em você. Se você carrega o caráter de Cristo, você está preparado para receber os altos níveis de unção. Se você não carrega, eu não estou falando de santidade, eu estou falando de caráter. Santidade é nosso estilo de vida, amém? Eu estou falando de lapidar, transformar. Jesus não vai dar alto nível de unção para a pessoa sair amaldiçoando outras pessoas. Não.
Eu não acredito num homem que carrega alto nível de unção e vive amaldiçoando outras pessoas. Eu não acredito nisso. Eu não acredito num homem que carrega alto nível de poder e quando ele tem alguém pisa no seu calo, ele levanta a mão e amaldiçoa. Eu não acredito nisso, querido. Alto nível de unção é perigoso. A unção, ela tanto mata como ela dá vida. Isso aqui é chave, amados. Amém? Então você vai perceber que Pedro, ele foi lapidado primeiro para depois receber o alto nível de unção. Você vai ver o apóstolo Paulo, quem era Paulo? Saulo, no caminho de Damasco, ele era um homem. Quando ele tem um encontro com Ananias, ele é outro homem. É como Samuel fez com Saul. A unção te transformará em um novo homem. A unção, querido, ela transforma você. A unção, querido, ela lapida você. Amados, é preciso entender isso. Se eu quero fluir no alto nível de unção, eu preciso lapidar o meu caráter. Eu preciso lapidar em Cristo. Eu preciso ser lapidado.